bom dia. Estou aqui para o nosso devocional e hoje, então, nós vamos ler João capítulo 9. Então, diz assim: Jesus cura um homem cego. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhes respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então tendo dito estas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. É o nome do tanque, né? Siloé significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego diziam: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam: é ele mesmo. Outros comentavam: apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurava-lhes: sou eu o homem. Por esse motivo, indagaram-lhe: como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse-me: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. Em seguida lhe perguntaram: onde está ele? Ao que respondeu: não sei. Então levaram o homem que fora cego à presença dos fariseus. E era sábado. Quando Jesus fez aquela mistura de barro e abriu os olhos do homem cego. Então os fariseus também lhe inquiriram como receber a visão. E o homem tornou a explicar: ele aplicou barro aos meus olhos, lavei-me e vejo. Por esse motivo, alguns dos fariseus alegavam: esse homem não é Deus porque não guarda o sábado. Outros murmuravam: como pode um homem, sendo pecador, realizar milagres como esses? E novamente houve discussão entre eles. Uma vez mais perguntaram ao homem que fora cego: que dizes tu a respeito dele, pelo fato de que abriu os teus olhos? O homem asseverou-lhes: ele é um profeta. Contudo, os judeus não acreditaram que ele fosse cego e havia recebido a visão, até que fossem chamados os pais daquele que recebera a visão. Então os interrogaram: é este o vosso filho, o qual vos dizeis que nasceu cego? Como então ele pode ver agora? Os pais lhe responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos o significado de ele estar vendo agora, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele, já tem idade, ele falará de si mesmo. Então aqui quando eles dizem perguntai a ele, já tem idade, ele pode falar de si mesmo, naquela época, a partir dos 13 anos, eles já poderiam responder por si só. Seus pais responderam dessa maneira porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam acordado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: perguntai a ele, já tem idade. Então eles chamaram de novo o homem que fora cego e lhe ordenaram: dá glória a Deus, pois nós sabemos que esse homem é pecador. Ao que ele retorquiu: se ele é um pecador ou não, eu não sei. Todavia, uma grande verdade eu sei: eu era cego e agora vejo. E novamente lhe indagaram: o que ele te fez? Como abriu os teus olhos? O homem lhes respondeu: já o disse, mas vós não credes. Por que desejais ouvir tudo uma vez mais?
Acaso também quereis tornar-vos discípulos dele? Por isso o insultaram e disseram: tu sim é um discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse sujeito, nem sabemos de onde vem. O homem questionou: ora, isso é surpreendente. Vós não sabeis de onde ele vem? E mesmo assim abriu-me os olhos. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. Desde o início do mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. Então concluíram: tu, que nasceste repleto de pecados, pretendes nos ensinar? E o excluíram. Jesus ouviu que o haviam expulsado e quando o encontrou lhe disse: acreditas tu no Filho de Deus? O homem respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu possa crer, para que eu possa nele crer? E Jesus lhe assegurou: tu o estás vendo, e é este que te fala. Então declarou o homem: Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Então revelou Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvirem essas palavras, perguntaram a Jesus: porventura nós também somos cegos? Afirmou-lhes Jesus: se vós fosseis cegos, não seríeis culpados. Mas uma vez que alegai, nós vemos, por esta razão, o pecado persiste dentro de vós. Então olha o que Jesus falou aqui. E olha o que esse cego disse: que é sabido que Deus não ouve pecadores, mas todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. Então a palavra, gente, ela diz o quê? Que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que nós precisamos ser verdadeiros diante de Deus. Este homem era cego de nascença. Jesus o viu, fez aquele lodo ali com a saliva, colocou nos olhos dele, porque nós fomos feitos da onde? Do pó da terra, do barro. Deus moldou e fez o homem. Jesus disse: vai e lava-te. E nós precisamos nos lavar, sim. Nós precisamos nos purificar pela palavra, nos santificar pela palavra de Deus. E aqui, quando ele disse: é sabido que Deus não ouve pecadores. Por que Satanás, ele insiste em escravizar as pessoas e fazer com que elas fiquem presas no seu pecado? Por quê? Porque ele sabe que a única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Deus abomina o pecado, mas Deus ama o pecador. Deus, ele quer que o pecador se arrepende do seu mau caminho e que ele torne a sua presença. Assim como aconteceu com esse homem. Era um cego de nascença, uma pessoa que ficava mendigando. Tanto que as pessoas já tinham dúvida, mas será é aquele? Não, mas eu acho que não é ele. Por quê? Porque quando Deus ele entra na nossa vida, a palavra que vem frutifica, as pessoas, elas olham para nós e elas já não nos reconhecem mais. Porque quando você abandona o pecado, quando os olhos da pessoa se abrem para a palavra, ela começa a viver de acordo com a palavra de Deus, ela permanece na presença de Deus, ela deixa de ser um mendigo espiritual, um paralítico espiritual, ela deixa de ficar mendigando. Aqui Jesus devolveu aquele homem a vida, porque desde a sua nascença ele era cego. E eu acredito que com uma certa idade, eles já colocaram ele desde menino, sentado em determinados lugares ali para pedir esmolas, porque ele não podia trabalhar, ele não podia ver. E tanto que os discípulos perguntaram: quem é que pecou, ele ou seus pais?
Porque para eles naquela época, uma pessoa que tinha uma deficiência, seja visual, né, seja no seu próprio corpo ali, era ato de pecador, que tinha sido castigado daquela maneira, através do ato do pecado da pessoa, mas não é. Às vezes ocorrem circunstâncias, até na gravidez, nos dias de hoje, quantas crianças a gente ouve ali, que às vezes ficam expostas, né, nas incubadoras, não é na incubadora, quando eles colocam ali numa luzinha, às vezes numa luz que a criança precisa, os olhinhos, eu já ouvi casos de crianças que nasceram perfeitas e ficaram cegas depois. Então foi uma fatalidade, algo que aconteceu. Mas não é, porque o pai pecou, a mãe pecou, não. Mas aqui, Jesus, ele abriu a vista daquele homem. Jesus deu a visão para aquele cego. E quantas pessoas que enxergam e às vezes ficam cegas, com alguns problemas que vão acontecendo na sua visão. Então nós precisamos remover aquilo que nos impede de ver verdadeiramente. Porque aqui os fariseus, eles já estavam ouvindo, eles sabiam quem era Jesus, só que eles não queriam o quê? Admitir. Porque eles sabiam que tudo que Jesus falava era correto, mas eles não podiam dizer, não, esse aí é profeta, esse aí é filho de Deus, esse é o Messias, não. Então, ele disse, afirmou-lhes Jesus, se vós fosseis cegos, não seríeis culpados. Mas uma vez que alegais, nós vemos, por essa razão o pecado persiste dentro de vós. Quando a pessoa ela é cega, gente, espiritualmente, a palavra diz que Deus perdoa o tempo da ignorância espiritual, de não ter o conhecimento da verdade, de praticar coisas erradas sem ter o conhecimento da palavra. Aí Deus perdoa todo aquele tempo que a gente perdeu na idolatria, no ocultismo, no misticismo, adorando imagens, enfim. Quando a gente reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, quando a gente reconhece que Ele é o Filho de Deus que veio, que morreu aqui naquela cruz, que padeceu levou os nossos pecados, culpa, dor e enfermidades, quando nós fizemos dele Senhor absoluto da nossa vida, as coisas mudam de figura. Aí eu já tenho conhecimento da verdade. Se eu continuar errando, Deus vai, né, como a gente costuma dizer ali, eu vou ser mais cobrado. O que diz a palavra, gente? Quanto mais te é dado, mais te é cobrado. Só que no momento que eu tenho conhecimento da palavra, eu vou ser cobrada com mais rigor. Então não vai ter aquele, Deus perdoa o tempo da ignorância. Só que quando eu deixo de ser ignorante espiritual, quando eu passo a ter o conhecimento da palavra, a palavra mesmo diz melhor que não conhecesse. Porque se a pessoa conhece e não pratica, ela vai sofrer o dano e ela vai ser cobrada com mais rigor. Por isso que a palavra diz que Deus vai ter mais misericórdia no dia do juízo de Sodoma e Gomorra do que dos dias de hoje. Por quê? Porque hoje, gente, nós temos pregações em todos os lados. É no YouTube, é no Instagram, é no Facebook. Aonde você abrir ali, tem alguém pregando. Tem um story, tem um reels, tem vídeos curtos, tem alguém pregando a palavra, tem alguém dando uma mensagem, tem devocionais, tem várias coisas. Então ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer, eu não sabia, ninguém pregou, não. Deus vai dizer, pregou sim, tal dia, tal coisa. Alguém te entregou um panfleto, uma pessoa te entregou um jornal, tal dia você assistiu, você ouviu tal coisa no rádio, você ouviu na TV, você ouviu. Porque a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Então, a palavra diz o quê? Que Jesus vai vir quando o evangelho for pregado a toda criatura. Todos vão ouvir. Ninguém vai poder dizer, eu não sabia. Ninguém me falou. Não. Não vai ter desculpa. Então, aqui Jesus disse, ele veio para que os cegos vejam. Para que aquela pessoa que é cega espiritual desperte, como um dia eu fui. Uma cega espiritual.
Uma pessoa que ficava ali servindo a outros deuses, que vivia no ocultismo, que vivia no engano. Mas quando os meus olhos foram abertos, quando eu senti a presença de Deus, quando eu comecei a viver a verdade foi me limpando, foi me purificando, foi me libertando, e eu fui abandonando todas aquelas coisas. Fui abandonando o pecado, fui abandonando as coisas erradas, fui pedindo perdão para Deus, fui me arrependendo e abandonando. Então nós vamos passando por etapas, por fases da nossa vida, aonde nós éramos cegos, mas hoje nós não somos mais. Nós ouvimos a palavra, então nós precisamos ser limpos por ela, guardar ela no nosso coração para não pecar contra o Senhor. A palavra diz que o povo sofre e perece por falta de conhecimento. Erreis por não conhecer as Escrituras, é o que está escrito aqui. Erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque quando a pessoa tem conhecimento das Escrituras, ela tem o conhecimento das promessas, o conhecimento da bênção, o conhecimento do milagre, o conhecimento da vida eterna, da vida em abundância que Jesus veio para nos dar. E isso Satanás não quer que as pessoas despertem, porque ele quer que as pessoas permaneçam escravizadas no pecado, na mentira, na fofoca, no engano, na idolatria, na magia e por aí vai. Ele quer que a pessoa continue ali, sendo o cavalo de Satanás, porque enquanto ela vai lá e ela deixa o diabo entrar no corpo dela ali, ela cede, né? Por que o diabo chama o meu cavalo? Porque ele monta na pessoa mesmo, ele vai ali e faz dela um cavalo mesmo. Só que Deus não faz isso conosco, gente. Deus nos deu vida e vida em abundância. E Deus não fez de ninguém para ser cavalo do diabo, não. Para ser montado por ele, não. Não fez. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, a palavra diz. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então ninguém foi criado para ser capacho de Satanás. Se fosse por isso, Deus teria deixado nós vivendo no pecado, escravizado ali pela morte. Mas Deus mandou Jesus morrer naquela cruz, para que os cegos enxergassem, para que os mancos caminhassem, para que o paralítico voltasse a andar. Então nós precisamos remover da nossa vida toda cegueira, toda paralisia, todo engano. Nós precisamos remover. Nós precisamos remover da nossa vida aquilo que nos afasta de Deus. Porque às vezes os problemas vêm, situações difíceis vêm para todo mundo. Vem para o ímpio, vem para o justo, vem para o crente, vem para o não crente. As situações difíceis vêm para todos. Só que a diferença, a palavra diz o quê? Eis que vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Porque é no momento da adversidade que as pessoas do mundo vão ver que você serve a Deus, que nós servimos a Deus. Porque nós temos paz, nós confiamos, nós fazemos a nossa parte e deixamos o impossível para o Senhor. Porque nós sabemos que nós temos um Deus que guerreia as nossas guerras, que guerreia as nossas batalhas. A gente diz, Senhor, essa peleja não é minha, mas ela é tua. E Deus vai guerrear. Mas nós precisamos nos colocar diante de Deus, como esse cego que deixou de ser cego disse, é sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. Então, gente, nós precisamos, né, buscar a Deus, estar na presença de Deus. Nós precisamos ser aquele adorador que mesmo diante das maiores dificuldades e lutas que se levantarem, nós vamos continuar adorando, nós vamos continuar glorificando, nós vamos passar pela luta dando glória a Deus. Aí nós vamos ver depois, sabe aquele louvor que diz a minha vitória vai ter sabor de mel? Pois é assim, gente. Aquele que espera em Deus, vence. Tinha o fruto, era amargo,
No momento da dor, no momento da luta, da batalha, às vezes o negócio se torna amargo ali. Não é doce. Crendo o ditado aquele. A rapadura, ela é doce, mas não é mol. Então, tem os problemas, tem dificuldades que se levantam, tem vales que nós vamos passar, tem desertos que nós vamos enfrentar. Mas se nós estamos orando e queremos mais de Deus, nós vamos ser provados. Nós vamos ser provados para sermos aprovados. Então, a poda, ela dói. É um processo doloroso. Mas eu preciso ser aquele verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade. Que dependendo do problema ou não, eu vou estar ali sempre na presença de Deus. Sempre glorificando a Deus. Olha Jó. A mulher dele, humanamente falando, ela disse: o que amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele disse: não, tu falas como uma louca, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar, ou seja, eu não vou levar nada daqui. Então Jó, ele manteve a sua integridade até o fim. E Deus recompensou ele duplamente. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quando você honra, quando você busca Deus, quando você é fiel e você se permanece fiel, Ele é fiel. Ele é fiel e justo. E Ele vai dar a resposta da tua oração. Ele vai te dar a vitória diante da tua petição. Aquilo que você está colocando diante do Senhor, suportando afrontas, humilhação, Deus, Ele vai te honrar. Eu honro os que me honram. É o que diz a palavra. Então guarda esta palavra no teu coração, que você seja esse adorador aqui, como esse cego aqui que deixou de ser cego, começou a falar que Deus, Ele não ouve pecador, mas a todo adorador de Deus e a todo aquele que faz a sua vontade, a este Ele atende. Guarda isso aqui. A este Ele atende, aquele que faz a vontade dele. Esse Ele atende. Quantas vezes Davi clamou, gente? Estava lá no lamaçal de lodo, num charco horrível, mas Ele se inclinou para mim. Ele ouviu o meu clamor, firmou, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Porque quando o justo clama, Deus ouve. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Mas Deus, Ele vai ouvir a oração do adorador, daquele que faz a sua vontade. Esse Ele ouve, esse Ele atende. Então eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra, que elas sejam edificadas, que elas sejam santificadas através da tua palavra, Pai. Que esta pessoa recobre o ânimo, que ela se coloque de pé, que ela se coloque na brecha e que ela comece a orar, ela comece a clamar e declarar a sua vitória em nome de Jesus, Pai. Eu declaro a porta aberta, a provisão. Eu não sei o que esta pessoa está precisando, mas eu sei que o Senhor é Deus e eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o Senhor está trabalhando, Pai, que o Senhor busca os verdadeiros adoradores. Este o Senhor ouve e este o Senhor atende, Pai. Então realiza o desejo do coração desta pessoa, que é sincera e verdadeira diante de ti, Pai. Aquele que lhe pede perdão, que abandona, se arrepende dos seus pecados, que o Senhor esteja purificando, que o Senhor esteja trabalhando, moldando estas vidas, Pai. No nome de Jesus, assim como o Senhor fez com esse cego, Pai. Que o Senhor abriu os olhos dele e ele passou a ver as tuas maravilhas e creu no Filho de Deus. E este homem declarou, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor atende aquele que te adora e aquele que é verdadeiro, aquele que te busca com inteireza de coração. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe todas estas pessoas grandiosamente, poderosamente, porque o Senhor é fiel e justo e o Senhor faz mais do que pedimos ou pensamos, Pai. Eu declaro a vitória sobre a vida de cada pessoa que ouve esta palavra, esta pessoa que está passando por uma adversidade, está passando por uma luta, seja na saúde, seja no financeiro,
seja na família, seja no espiritual, que o socorro vem do alto e a bênção do Senhor, que enriquece não acrescentador, vai alcançar essa pessoa, porque o Senhor disse para Abraão que as bênçãos lhe alcançariam. Então que a tua bênção venha alcançar esse adorador que faz a tua vontade. Este o Senhor ouve, este o Senhor envia o socorro, e que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor deles, Pai, dando a provisão e levando a resposta e o milagre em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus.